Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Vez ou outra nós ficamos sem essa live, sem essas conversas, mas sinto saudade de encontrá-los aqui no nosso bate-papo. Hoje trazemos para o bate-papo algo que nos marca muito. Falo que trabalhando com filosofia nas escolas, sempre tento levar até os jovens questões existenciais. E essas questões existenciais que nos marcam sobre a felicidade, a vida, a transcendência, o ser no mundo, a tristeza, a angústia, tudo aquilo que vai marcando a nossa caminhada, a nossa existência ao longo da vida. Nas pregações também tento associar os trechos bíblicos com essas questões também existenciais, algo muito próprio da psicologia existencial e que nos marca em relação com o mundo, em relação com o outro, em relação conosco mesmo, com a nossa existência. E aí então hoje, pensando um pouquinho sobre o homem, o ser no mundo, e é a razão do nosso bate-papo hoje. Se nós olharmos o nosso ser, a nossa vida, a nossa existência, vamos pensar de que o homem nasce e existe para desenvolver-se a partir de suas realizações, dando assim sentido e significação para a sua vida. E aí a razão de dizermos de que a nossa felicidade, a nossa existência depende única e exclusivamente de nós mesmos, da nossa relação com o mundo, da nossa relação com o outro, da nossa relação com a comunidade. O apego e busca do desenvolvimento material aniquilam essa possibilidade existencial. Os nossos apegos, as nossas prisões, tudo aquilo que nos impede de vivermos livremente, nos impede de vivermos as possibilidades da existência. O sentido das realizações humanas esbarra na divergência da plenitude de seus ideais mais sublimes, quando se envolve nas realizações materiais. E aí nós dizemos de que vivemos no mundo nesse paradoxo. Nos prendemos, gastamos tanto tempo para adquirirmos os bens e depois gastamos os bens com a saúde que nós perdemos ao gastar o nosso tempo para acumular tais bens. O homem ilude-se buscando empreendimentos materiais, acreditando que irá concomitantemente ao enriquecimento material desenvolver-se em sua plenitude existencial. E apesar de ser cantada em prosa e verso em todos os escritos humanos, a realização, a felicidade não tem como adquirir formas concretas diante da ilusão, nascida no seio do sofrimento humano. Alguns afirmam que a felicidade é meta suprema da existência humana. Outros, poeticamente, afirmam não existir felicidade e sim momentos felizes, que acredito nos marca muito essa situação, esses momentos felizes. E talvez por causa dessa marca que nos deixa esses momentos felizes, é que muitas das vezes nós vivemos a fragmentação da existência.
descartando tantos outros momentos bons da nossa vida mediante algumas infelicidades, alguns percalços, alguns obstáculos. Trocando em miúdos, seria como que um casal que vive 30 anos de vida matrimonial em plena felicidade, harmonia conjugal, alegrias, quando diante de um fato incomum que pode possivelmente acontecer com uma das partes, é como que se jogasse no lixo todos os 30 anos de harmonia e de alegria, dizendo de que são infelizes. Talvez o que marque a muitos de nós justamente é isso. Nós temos na vida da comunidade momentos felizes, nos marcamos por esses momentos. Quando diante do primeiro obstáculo que nós enfrentamos, vem o discurso: eu não quero mais participar da vida dessa comunidade. Eu não quero mais estar ligado a esta pastoral. Eu não quero mais estar ligado com o meu grupo familiar. Eu não quero mais. Então nós vamos definindo o que queremos mediante a momentos da vida. E desde as conceituações filosóficas mais eruditas e complexas, até as afirmações mais simplórias e chulas, a felicidade parece revestir-se do ideal supremo que norteia a existência humana. A própria solidão, aspecto maior do homem contemporâneo, é vista como sendo algo que finda com os chamados momentos felizes. A própria dimensão dada pelo homem na busca em direção ao prazer o leva de encontro a limites ilusórios e irreais de sua condição humana. O tédio existencial legado ao homem pelas vicissitudes das sociedades modernas faz com que esse busque de forma cada vez mais afoita algo que possa suprir o vazio existencial de seu coração. Vejam só, são situações pelas quais passamos: solidão, tédio existencial. Mas o bom é sabermos que a felicidade é uma forma de ser indelével, que, embora buscada de forma incessante, não tem modelos estanques de estruturação. Não tem uma receita própria, não tem um roteiro. Mas é preciso que nós pensemos a essência da felicidade. Pode ser definida como sendo aquela exuberância capaz de promover esperança, o que marca muitos de nós na nossa fé. Ilusão à existência humana. A própria forma automatizada como vivem os habitantes das grandes cidades, e assim por dizer a quase totalidade dos seres existentes, é quebrada pela ilusão que a busca da felicidade acena. E olha que nós somos marcados por essa ilusão. A começar pelos filmes que muitas vezes nos marcam. A começar pelos momentos da nossa vida. Nada mais nos deixa acenar para essa situação do que a situação dos matrimônios existentes, nas nossas comunidades. Muitas das músicas que são tocadas nessas celebrações dos matrimônios, elas marcam a história ou a atualidade. Quantos casamentos aconteceram ao toque daquele filme O Guarda-Costa? Pela felicidade, pela alegria, pelo cenário, pelo momento. Quantos outros aconteceram por causa do encanto do filme Titanic? E assim por diante.
como que se nós conseguíssemos condicionar a nossa felicidade, a nossa busca naquele momento. Mas nos esquecemos. A miséria estampada ao longo das favelas existentes nas grandes cidades é a estampa maior das desigualdades existentes no seio das sociedades capitalistas. Seus habitantes vivem da maneira mais degradante possível e sem apresentarem indícios do conforto material existente nessa sociedade. Sua gente é sofrida e padece na pele as agrúrias do despotismo financeiro. O mundo dos homens, com sua estruturação em países e sociedades, praticamente dominado por um número bastante reduzido de pessoas. O poder que detém é absurdo. De suas decisões são ocasionadas muitas degradações e flagelos à humanidade. Esse poder, no entanto, não os torna felizes. O acúmulo de riquezas materiais não consegue trazer-lhes alívio para seus desvaneios existenciais. E apesar de deterem entre si o poder decisório de toda a humanidade, não consegue seguramente a ilusão da felicidade. Que interessante pensar, né, de que muitas pessoas associam a felicidade com a questão do capital, com a questão do dinheiro, com a questão do ter, não com a questão do ser. A própria consciência dos fatos possuída pelos poderosos faz com que esses promovam o embotamento da consciência do oprimido, criando-lhes a ilusão de que a felicidade é algo diretamente associado à aquisição de bens materiais de consumo. Nós deixamos-nos seduzir, criamos uma idealização e construímos na nossa vida uma novela, fruto da nossa fantasia, muitas das vezes dominada e sugada pelo sistema em que nós vivemos. A felicidade eterna consegue não apenas aliviar as agrúrias da existência, como também torna suportável a vida materializada e coisificada imposta pela tecnocracia moderna. Por isso, quando nós buscamos essa felicidade e viver a naturalidade da vida, faz com que nós transportemos para a realização eterna, né? Para o momento da espiritualização, onde nós todos seremos felizes mediante ao prêmio da vida eterna. Por isso, as religiões parecem ser as únicas instituições que trazem à tona a discussão sobre a felicidade, tornando-a, no entanto, tangível apenas em discussões cujas vertentes nos remetem à vida eterna. Outras realizações humanas passam a ser consideradas como condição de desenvolvimento terreno, perdendo importância diante da felicidade eterna. Um número cada vez maior de pessoas renunciam às suas vidas, cerceando inúmeras possibilidades existenciais, alvejando única e tão somente a sonhada felicidade do além-mundo. A busca da felicidade é o que nós rezamos na oração eucarística, né? Nós queremos, no futuro, ir para um espaço, para um lugar onde não há nem tristeza, nem rancor, nem desentendimento e tantos outros males que nos afetam nessa vida. Por isso o homem busca a felicidade sem, entretanto, saber-lhe a forma e a essência. A própria essência e a divergência do vir a ser feliz mostra de forma bastante clara que a felicidade é muito mais
uma questão filosófica do que qualquer outra conotação que lhe possa ser dada. O homem existe em convívio direto com seus semelhantes, fato que muitas vezes determina que a conceituação de felicidade existe a partir de outrem. Felicidade, nesses casos, é um processo de complementariedade, e o sofrimento ligado a essa situação é iminente, quando existe quebra de continuidade nesse processo. Por isso, é necessário ao homem, no mundo que padece todos os níveis possíveis de sofrimento e desespero, criar condições que permitam a felicidade na dimensão de uma sociedade mais justa e humana, onde todos possam ser a pureza do sorriso ou ter a pureza do sorriso de crianças, sem associar felicidade com a aquisição de bens materiais, de consumo, ou posse desvairada de riquezas materiais e de status que muitas pessoas buscam e se marcam por esses status, achando que o que vai dar importância a elas é o posto que ocupam, é o cargo que exercem. Para o Jung, nós dizemos de que muitos de nós somos marcados por papéis. E ele fala assim: devemos usar as máscaras. Máscaras que nos fazem ocupar papéis. Quais são os papéis? Os papéis que nós exercemos. Aqui eu preciso agir como pároco de Nossa Senhora da Assunção. No meu consultório eu preciso agir como psicólogo, é o papel que eu ocupo. E assim por diante, nós vamos ocupando esses papéis, por isso nós colocamos as máscaras. Mas não podemos ser as máscaras que usamos, porque senão nós deixamos gerar em nós uma patologia, uma doença. Por quê? Nós vamos perdendo ou nos perdendo com relação à nossa essência, ao nosso ser. Nós deixamos nos seduzir pelos papéis e deixamos de ser quem nós somos. Aí fazemos referência ao teatro, à novela, né? Quando nós ligamos uma televisão, vamos ao teatro e vemos lá um ator ou uma atriz apresentando um papel. E de repente, terminada a cena, terminada a novela, nós encontramos com aquele ator ou com aquela atriz e não é nada daquilo que encenam na vida real. Há pessoas que confundem e às vezes, dependendo do papel que o ator ou a atriz exerce ali na sua apresentação, aqueles mais levados pela situação nua e crua acabam se confundindo e atacando o ator ou a atriz. Nós não podemos ser esses papéis que exercemos, mas temos que ser nós mesmos. Por isso, felicidade é algo como o desdobrar de uma intensa emoção. É o arrebatamento capaz de deificar as realizações humanas, colocando-as num nível superior à coisificação imposta pela tecnocracia. No entanto, felicidade é uma possibilidade que se contrapõe ao vir a ser, condição inerente à existência humana. O homem, na medida em que é um contínuo vir a ser, ou seja, vai se desenvolvendo, vai se deixando conhecer, vai crescendo, um sempre poder ser e com a possibilidade de uma ainda não, tem na felicidade um de seus anseios idealizados, não à luz da razão que determina outras possibilidades da existência, mas no circunstancial de uma emoção que o faz buscar a felicidade sem saber-lhe a forma e os determinantes. Então nós dizemos assim, estamos no mundo e constantemente vamos buscando aquilo que nos forma,
aquilo que nos preenche, aquilo que nos agrada, sem deixar com que nós percamos o nosso eu existencial. É preciso que nós consigamos sentir a intensa emoção. Dá ao homem o indelével que transforma essa emoção em fragmento de momentos que seguramente será definido como feliz. E apesar de toda a celeuma, de todo o celeuma existente que a torna indelével, a felicidade é acenada no seio das promessas que envolve a construção de um mundo menos despótico e sem o árbitro ou a arbitrariedade do totalitarismo, né? Então a gente fala assim, é algo real, é algo que nós buscamos, nós desejamos, nós temos esse anseio de buscar. E quando nós temos sempre essa certeza, nós vamos nos preenchendo, deixamos nos preencher pela alegria que vai nos envolvendo. É como se nós estivéssemos prestes, e na verdade eu estou, a fazermos uma viagem que nos agrade. Você vive naquela expectativa, vai vivendo cada momento, cada segundo, sempre ansioso que chegue aquele dia, né? Então nós dizemos de que é a grande felicidade, é a busca desse momento. Ser feliz é uma possibilidade. Por outro lado, que coloca a morte, possibilidade única. Então a gente fala assim, que nós vamos vivendo o tempo presente, é a nossa felicidade. Mas sabemos de que essa felicidade um dia vai desembocar onde muitos de nós não esperamos, que é a morte, né? O oposto daquilo que é a felicidade. E como a felicidade pode ser considerada uma possibilidade inerente à existência, se essa mesma existência concomitantemente também apresenta a possibilidade do ato de morrer. Então, olha, a gente sabe que viver o momento presente, buscar aquilo que nos realiza, buscar aquilo que nos preenche, que nos satisfaz, é a grande verdade de momentos felizes. Mas sabemos de que se enquanto nós não conseguimos enxergar a nossa realidade, o nosso eu, a nossa vida neste momento em que estamos, nós estamos perdendo tempo. E ao perder tempo, nós sabemos que o fim da vida é desembocar na morte, né? Nesta realidade que nos afeta e que nos assusta. Então é preciso vivermos este momento presente, essa realidade, sem deixar nos marcar com os contratempos da vida. Nós teremos os obstáculos, os contratempos, os celeumas e tantos outros momentos que não vão de acordo com aquilo que nós buscamos. Mas nós temos que saber de que isso são momentos passageiros pelos quais todos nós passamos. O que deve nos marcar como verdadeiro sentido da vida é aquilo que nos realiza, que está além desses obstáculos, além dessas dificuldades, além desses momentos que nós passamos, até mesmo diante do sofrimento, numa saúde limitada, né? É um momento que nós vivemos, mas sem perder a perspectiva e a esperança de que virão dias melhores e que nós poderemos, mesmo nesse momento de saúde limitada, viver a intensidade dos tempos, adaptando a nossa vida à realidade onde nós nos encontramos, com a perspectiva de que a qualquer momento nós vamos vislumbrar, né, um mundo completamente diferente e que com possibilidades que nos dê força de vivermos a grande alegria da vida, né? O interessante é de que é um tema trabalhado pela psicologia existencial e pela filosofia e que traz tantas outras questões, tantas outras reflexões, mediante a questão bíblica, mediante a questão da morte, mediante a vivência e o sentido da vida, né? E em relação à própria paz. O interessante é de que aqui, para terminar, nós dizemos: a felicidade esbarra nos anseios humanos,
fazendo com que a própria essência humana transcenda o limiar de seus determinantes. Ou seja, é preciso que a gente consiga ultrapassar esses limiares dos determinantes, né? Consigamos viver a intensidade dos dias na alegria que vai nos marcando e redesenhando o nosso cenário, né? Na época de seminário, eu me recordo que os meus amigos sempre diziam assim: nossa, é tão difícil, né, pensar de que nós vamos ficar 4 anos no mesmo quarto. E eu falava assim: mas o que te afeta viver 4 anos no mesmo quarto? Ele diz que 4 anos olhando para o mesmo espaço, para os mesmos móveis, para as mesmas situações. E aí eu costumava dizer assim: olha, o que vai fazer com que você transforme esse espaço é a tua ação. É a tua ação, né? A tua ação e a atuação tua dentro desse espaço. E vira e volta eles iam ao meu quarto e diziam assim: olha, eu fico abismado, um espaço tão pequeno quanto o teu, daqui uns dias você vai pendurar os móveis no telhado, porque você muda tanto o teu quarto. E aí eu falava assim: olha, isso é que me dá prazer, né, de ver de que eu tenho possibilidades de mudar o meu espaço, né, e depende só de mim, da minha atuação. Da mesma forma na busca da felicidade. O que vai fazer com que eu consiga construir momentos felizes é a atuação minha dentro da minha vida. Depende só de mim. O que está em volta ao meu redor muda no momento em que eu mudar a minha relação com relação ao que está ao meu redor. Então, nós diríamos assim: olha, para buscar momentos felizes, depende só de mim. Se eu quero que o espaço mude, é preciso que eu mude também. Se eu quero transformar a realidade, então que eu dê intervenções, que eu mude meu jeito de ser para que mude a própria situação, o próprio espaço. Trocando em miúdos, nós diríamos assim: numa casa onde a mãe vive por conta dos filhos, lavando os copos, constantemente reclamando que ninguém lava a louça, no momento em que ela parar de lavar, eu acredito de que as pessoas que necessitarem dos copos ou da louça, vai ser preciso que elas tomem uma iniciativa, comece a lavar para poder usar. Mas no momento em que a mãe sempre se coloca pronta a lavar, ela está dizendo de que o outro pode permanecer no espaço que eles estão. Da mesma forma a vida. Se eu não tiver uma atuação, eu vou sempre pedir que os outros fiquem no espaço onde eles se encontram. Se eu tiver a atuação, eu vou mudar essa realidade. Os outros vão ser comigo aquilo que eu permitir que eles sejam, né? Então, a minha transformação da realidade só vai se dar no momento em que eu conseguir me transformar. Essa é a possibilidade do nosso bate-papo de hoje. Espero poder ajudá-los cada vez mais nessa nossa busca da realização humana. Não se iluda na sua busca, mas viva a realidade. Obrigado a todos.